Você quer personalizar as suas peças com o nome bordado, mas não tem uma bordadeira? Não tem problema. Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer um molde sem impressora e a fazer o bordado em pet aplique com a sua máquina zigue-zague doméstica. Oi gente, aqui é a Cris Mick e nós vamos começar fazendo o molde. Eu gosto de usar o programa Paint do computador, mas você pode usar qualquer outro editor de texto também. Então eu vou adicionar aqui uma caixa de texto, digitar a palavra que eu quero, no caso o nome, né? Vou selecionar e escolher a fonte que eu desejo. Agora eu vou deixar no tamanho que eu quero, eu já vou escolher o tamanho real aqui na tela que eu quero fazer esse aplique na minha peça. Para fazer o molde a gente sempre precisa inverter a imagem ou no caso a palavra. Então eu vou selecionar a palavra aqui e vou inverter horizontalmente, porque aí vai ficar da forma que eu preciso para poder fazer o molde e transferir ele para o termocolante. E aí, para não precisar imprimir o molde, eu gosto de fazer dessa forma. Eu coloco um papel direto sobre o monitor mesmo e com uma canetinha, para não danificar o monitor, eu copio à mão mesmo. Agora eu vou transferir o molde para o papel termocolante. Então o papel termocolante também é transparente, a gente só coloca sobre o molde. E aí eu gosto de utilizar uma caneta com uma ponta um pouco mais fina agora, para ficar um traço mais preciso. E aí a gente copia o molde direto no papel termocolante. Agora eu vou fazer a aplicação do termocolante no tecido. Se eu fosse fazer ele todo com o mesmo tecido, era só colocar direto, né, e fazer a aplicação com o ferro. Mas como eu quero fazer uma letra de cada cor, eu vou recortar primeiro e depois aplicar cada uma delas num tecido de estampa diferente. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Depois nós vamos fazer o recorte de cada uma das letras. Use uma tesourinha de ponta bem fina para fazer o recorte desse meio da letra quando necessário. Retire o papel do termocolante e coloque sobre o tecido em que vai ser feita a aplicação. Depois é só fixar com ferro de passar. Agora vou mostrar a regulagem do ponto. Então na largura dele é o ponto zigue-zague, né? A largura dele eu vou deixar em 2 e o comprimento em 1.4, porque eu quero um bordado mais delicado. E a tensão da linha eu vou deixar no 2, porque eu vou utilizar uma linha de costura normal. Na bobina eu uso uma linha branca mesmo, linha normal de costura também. E para bordar eu procuro sempre colocar essa entretela atrás, eu já falei em outros vídeos, vocês devem ter visto, né? Uma entretela rasgável. Eu vou fixar ali só com os alfinetes para ela não sair do lugar. Como eu disse, as linhas eu vou utilizar a linha normal de costura. Vou usar essa de cone grande mesmo. E aí, como cada uma das letras é de uma cor, e eu gosto sempre de usar a linha da cor do fundo ali, a cor mais predominante do tecido, eu vou usar uma linha para cada letra. Para iniciar o bordado, sempre deixe tanto a linha de cima como a linha da bobina ali com sobra, para depois facilitar na hora de fazer o acabamento.
E aí, com a linha da cor de cada uma das partes que a gente vai bordar, a gente vai iniciar. Antes de começar, a gente tem que posicionar a agulha bem ao lado do aplique. Isso eu faço manualmente mesmo, regulando ali. E aí, faz o arremate do ponto normal. Depois é só iniciar a costura do ponto zigue-zague. Pode ver ali que eu deixei uma medida bem pequena para esse ponto, que é para ficar bem delicado mesmo. E também para facilitar na hora de fazer essas curvas, porque quando o ponto está muito grande, acaba sendo mais difícil para a gente fazer essa curva, acaba ficando uma curva mais feia. Então vai bem devagarzinho, sempre quando for virar o pano, coloca a agulha no tecido, abaixa ela, daí ergue o calcador e gira o tecido e assim por diante. Depois de fazer toda a costura da letra, a gente vai ali arrematar normal, arremate da máquina automático. E também deixar uma sobra de linha grande para depois poder fazer o acabamento. Eu vou fazer esse processo em cada uma das letras, lembrando sempre de trocar a linha para cada uma delas, tá? E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Como sempre me perguntam sobre os materiais que estou utilizando, como esse calcador aberto, que não vem na máquina, a gente precisa comprar sempre separado, o termocolante, a entretela, então eu fiz uma relação de produtos, tá? Os links que eu encontrei na Shopee, desses materiais que eu gosto de utilizar, e eu estou deixando esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Eu também vou deixar na descrição do vídeo um link de uma playlist que eu tenho aqui no canal de bordado em máquina doméstica, tá? Nessa playlist tem vídeos de bordados com ponto caseado e também com ponto zigue-zague, como esse do vídeo que estou fazendo agora, mas são vídeos diferentes, outros tipos de regulagem. Tenho também vídeo na Facilita, Singer Facilita, né? Então quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Agora vem o acabamento, como vocês podem ver, estão todos os fios ainda soltos, né, que eu deixei. Parte de baixo também, tem os fios da bobina, a entretela ali como que ficou. E agora eu vou utilizar a agulha de cego, que eu também já mostrei em outros vídeos, tem um vídeo exclusivo dela mostrando como utilizar, tá? Eu vou utilizar ela para poder passar esses fios todos para a parte de trás. Vou deixar também o link do vídeo da agulha de cego aqui na descrição para quem quiser conferir. Depois de passado para trás, então vão ficar ali 4 fios de uma vez em cada uma das letras. E aí é só repetir com todos os fios que ficaram. Depois de todos os fios já passados, a gente vai pegar de 2 em 2, ali no caso aqui tem 4 fios, né, 2 da bobina e 2 da parte de cima, então eu divido de 2 em 2 e faço 2 nozinhos e corto, tá? Então esse aqui não tem problema de ficar a sobra de fio ali aparente, porque essa peça vai ter forro, tá? Se fosse uma peça que não iria forro, eu não iria colocar essa entretela, tá? E aí a gente faria o acabamento dele um pouco diferente. Eu faria os mesmos nozinhos para não ter problema de soltar, mas aí eu faria o acabamento do fio passando entre os pontinhos ali para ficar invisível. Se vocês quiserem ver como que eu faço esse tipo de acabamento em peça que não vai forro, aí vocês deixam também aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo. Esse é o tipo de bordado que a gente faz normalmente em toalha, em pano de prato, por exemplo, né? Que daí não vai ter essa entretela atrás, até porque o tecido já é em si mais grosso, então não precisa dessa entretela que vai dar estabilidade pro bordado, tá? E o acabamento daí a gente faz um pouquinho diferente para não ficar feio.
Para finalizar, nós vamos fazer a retirada do excesso da entretela, só rasgando ali com a mão mesmo. E aí está finalizado. Digam se vocês gostaram do vídeo, se vocês quiserem um vídeo com letra cursiva, também deixe aqui nos comentários que eu vou providenciar. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos que eu acho que vocês também vão gostar. Um beijo e até a próxima, tchau!